Deus colocou essa série de mensagens. E quando entendermos o princípio, a nossa vida como igreja vai mudar. Quando você entender o princípio que Deus é um Deus triuno, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você vai entender o princípio que Jesus quer nos ensinar sobre essa mensagem, onde dois ou mais estiverem. E quando eu me pego pensando, eu consigo compreender a força, a verdade dessa palavra. Onde dois ou mais estiverem reunidos, sabe, ali vai existir a libertação. Onde dois ou mais estiverem, vai haver a restauração. Onde dois ou mais estiverem, vai ser propagado o Evangelho de Jesus. Tem uma hashtag que as pessoas têm usado: a igreja não para. E eu creio, a igreja não parou. Fato é que nós estamos aqui cultuando o Senhor. Agora, eu não tenho visto muitas pessoas falarem dos milagres. Eu não tenho visto as pessoas acreditarem que o mesmo Deus que não deixa a igreja parar é o mesmo Deus que não recolhe a sua mão quanto aos milagres. Eu creio que a mão de Deus está estendida para que os milagres aconteçam. E a grande verdade é: por que os milagres têm deixado de existir no nosso meio? Porque muitas pessoas estão esperando as multidão, as aglomeração voltar para acreditar no milagre. Mas eu quero te desafiar essa noite a receber o seu milagre. Pastor, tem 2 pessoas na minha casa. Aí está o quantitativo correto. Pega na mão dessas 2 pessoas e começa a orar, e começa a declarar. Se você conhece alguém que está enfermo, alguém que está passando por uma enfermidade, agora, pega o seu telefone, liga para ela, fala assim: eu vou orar agora com você. Porque eu creio que o Deus que faz milagre em meio à multidão é o mesmo Deus que faz milagre quando 2 ou mais se reúnem. A palavra de Jesus vai dizer também em Mateus, no verso 19: se houver concordância sobre qualquer coisa, vocês podem pedir o que quiser. E quando eu me deparo com um versículo como esse, na palavra do Senhor, algo queima no meu coração. Porque se temos deixado de receber tais milagres do Senhor, é porque tem faltado concordância no nosso meio. E às vezes as pessoas dizem: não, pastor, mas a concordância não é importante. O importante é orar e cada um clamar. Não, querido, a concordância é importante sim. A oração em concordância há poder. Enquanto um ora, o outro diz amém, e ele está concordando com aquele pedido que você está fazendo. Nós precisamos ser o povo que concorda. Nós precisamos ser o povo que enxerga Jesus no meio. E o ponto de concordância não é teologia. O ponto de concordância não é timbre de voz. O ponto de concordância não é placa de igreja. O ponto de concordância é o sangue de Cristo. É esse sangue quem remove toda a enfermidade. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Prepare o seu coração que o milagre vai acontecer na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, a partir do verso 35. O subtítulo é Vencendo a Incredulidade. Se tem uma coisa que rouba os milagres, são a incredulidade do povo. Como é difícil você colocar as mãos sobre alguém que está com câncer, sobre alguém que está enfermo, e no mesmo ambiente existe aquela incredulidade que parece que não acaba. As pessoas não conseguem colocar o mesmo coração. E acompanhe comigo o que a palavra de Deus diz sobre vencer a incredulidade. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Isso daqui, os principais se aproximam de Jairo e falam: não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Presta atenção no contexto.
Alguns homens foram até Jairo e falaram assim: olha, você não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha está morta. Imagine então o ambiente de incredulidade permeando aquele lugar. E Jesus, ouvindo, quando aquele ambiente foi tomado de incredulidade, Jesus vira para ele e fala: ó, a Bíblia diz no verso 36, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu quero falar essa noite para você: não temas, crê somente. Pastor, mas eu estou sentindo todos os sintomas. Não temas, creia somente, creia que Ele é poderoso e Ele não mudou. Querido, se tem uma coisa que eu creio nessa palavra é que Jesus não muda, Ele é imutável. E então Jesus, no verso 37, olha o que a palavra de Deus diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Irmãos, olha o contexto da história. Jairo tinha ido chamar Jesus para curar sua filha. Até então ela não estava morta. Só que no meio do caminho encontrou uma multidão já que estava em uma aglomeração. Nessa multidão surge uma mulher com fluxo de sangue. Ela toca em Jesus, é curada. Jesus para, pergunta: quem me tocou? E aquela multidão toda em volta de Jesus, os discípulos questionam: mestre, você pergunta quem te tocou? Olha em volta. É como se ele dissesse: meu Deus, olha o tanto de gente tocando em mim e em você, e você está perguntando quem te tocou. E Jesus diz: de mim saiu virtude. Mas perceba que antes havia recebido o convite para Jesus ir curar a filha de Jairo. E Jesus para e faz um milagre ali. E então imagina quantas pessoas estavam se aproximando ainda mais de Jesus. Todo mundo gosta de ver um milagre, irmãos. Então imagina quantas pessoas se aproximaram mais de Jesus. E aí ele continua caminhando. E Jairo chega até ele e fala: mestre. E alguém fala: não incomode-se mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus ouve essa palavra e vira para eles: não temas, crê somente. Vira para a multidão, olha o que está aqui. Não permite que, a Bíblia é enfática, não permite que a multidão siga ele. E aí eu te pergunto, por que ele chama somente Pedro, Tiago e João? Por que Jesus não permite? E aqui você vai compreender que aqui também tinha mais discípulos junto com Jesus, mas ele chama Pedro, Tiago e João. Continua: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Irmãos, se tem um lugar de incredulidade, é esse ambiente aqui. E entrando disse-lhes: por que vós estão com esse alvoroço? E por que vós chorais? A menina não está morta, mas dorme. Continua: e riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. Irmãos, nós poderíamos ter nossa mensagem só até aqui, porque em meio à multidão já existe aqueles que estavam com uma incredulidade, uma nuvem de incredulidade. Jesus chega, o povo então está chorando, e Jesus então questiona eles: por que choras? A menina não está morta. Satanás nessa hora então usa a boca daquele povo e eles começam a rir do Senhor. Então aquele ambiente de incredulidade começa a tomar força, começa a tomar proporção. E aí eu te pergunto, coloque-se no lugar de Jesus nessa hora. Imagina Jesus então entrando dentro da casa, porque a palavra de Deus diz que ele entra dentro da casa e coloca para fora, e fica só o pai e a mãe
e os seus 3 discípulos. Sabe o que é isso? Antes que o milagre aconteça na sua vida, primeiro você tem que vencer a incredulidade. Antes que o milagre da prosperidade aconteça na sua vida, você precisa vencer a incredulidade. Pastor, mas a crise... Ei, irmão, crise vai existir o tempo inteiro. Crise existiu, vai existir e ainda vai continuar existindo. Pastor, mas e nós? Nós somos o povo de Cristo. Nós somos o povo que a incredulidade não vai roubar do nosso coração a mensagem que ele diz em Efésios, que em todas as sortes de bênçãos vocês já foram enriquecidos. Agora, precisa levantar homens e mulheres que tenham a ousadia de expulsar os incrédulos. De expulsar, irmãos, e quando eu te falo, não é para você sair batendo em ninguém, não. Mas quando vier alguém incrédulo falar com você, não dê ouvidos. Quando a mídia soltar que morreu 2000, dê ouvidos àqueles que foram curados. Porque a palavra Ele é conosco. Me impressiona olhar para o contexto e ver que havia aqui muitas pessoas, mas Jesus deixa para trás os outros discípulos, deixa para trás a multidão e entra somente com Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da Talita. Tem horas que nós precisamos ser esse povo, de virar e calar a voz da incredulidade. Pastor, eu tenho calado todo amigo meu que tem falado que as coisas não vão ficar boas. Eu tenho calado às vezes a minha esposa ou o meu marido, ou os meus filhos. Glória a Deus, fico muito feliz. Agora eu te pergunto, você tem calado a voz que às vezes fala com você? A voz da incredulidade que vem de dentro de você às vezes falando? Porque Jesus calou a incredulidade, venceu a incredulidade e o milagre aconteceu. Onde 2 ou mais estiverem, o milagre há de acontecer. E se você perceber, é bem mais fácil vencer a incredulidade de 2 ou 3 do que a incredulidade de uma multidão. É bem mais fácil. Muitas vezes as pessoas entram no templo e está lotado de tantas pessoas. E naquele tempo tem pessoas de todos os jeitos. Pessoas com fé, pessoas sem fé, mas pessoas muitas vezes incrédulas. Esse contexto é Jesus mostrando para mim e para você. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. E se você porventura perceber que não tem essas pessoas ousadas, que tenha fé, ore, calando elas espiritualmente falando, mas deixando o Espírito Santo, através de você, atuar. Nesses dias, são dias de incredulidade. Nesses dias, são dias em que você percebe que o povo está inseguro. Mas eu creio que tem se levantado esses homens e essas mulheres. A segunda coisa que eu acredito é que precisamos ser unânimes no poder de Jesus. Lembra que eu te falei que é o Senhor, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus quem nos traz o ponto de concordância, é o sangue dele. Acompanhe comigo aqui, Atos capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Essa é a hora nona. E era traduzido, e traziam um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa.
Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Irmãos, unanimidade no poder. Presta atenção. Quem ora com esse homem aqui? Quem ora? O apóstolo Pedro. Mas ele fala: olha para nós. No verso 4, acompanhe comigo na sua Bíblia. Pedro diz o seguinte: fitando os olhos nele, diz: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Foi Pedro quem orou. Mas ele fala: olha para nós. Pedro sabia que em João não havia incredulidade. Pedro sabia, e por isso ele fala: olha para nós, porque ele sabia que eram unânimes no poder de Cristo Jesus. Esses dois homens são usados para ter um milagre em um rapaz que desde o ventre da sua mãe estava enfermo. Agora eu te pergunto, irmãos, entre nós existe essa unanimidade de acreditar no poder de Jesus, de acreditar e falar assim: olha para nós. Independente de quem vai orar, você vai receber o seu milagre. Independente de quem vai abrir a boca para proferir as palavras, você já foi curado. Eu fico imaginando esse ambiente. Na hora que Pedro se levanta e fala assim: o que eu tenho eu te dou. Imagina então João. Será que esse homem vai dar para ele? Imagina João. Eu sei que a gente andou com Cristo, mas nós nunca fizemos nenhum milagre. Cristo era quem fazia todos os milagres. Imagina João do lado de Pedro, e sendo esse homem ali, juntamente com Pedro, sendo unânimes. Irmãos, nós só temos uma palavra para essa igreja: você foi curado, você é próspero. Nós não temos ouro nem prata, assim como Pedro fala, mas nós somos esse povo que tem unanimidade e acredita no poder de Jesus, e acredita no que Jesus está fazendo agora com as famílias, e acredita no que Jesus está restaurando nesse exato momento. Deus tem falado no meu coração sobre o poder que habita em dois ou mais. Como pastor, eu escuto muitos falar: pastor, eu sonhei pregando, eu sonhei curando. Mas sabe o que é interessante? Ninguém nunca chegou até mim e falou: pastor, eu sonhei pregando para dois. Geralmente sonha pregando para uma multidão. Geralmente sonha curando em meio a uma multidão. Mas existe um princípio aqui poderoso que Jesus quer nos ensinar: onde dois ou mais estiverem. Jesus é esse que espera que haja no meio do seu povo unanimidade. Jesus é esse que deixou a unidade como padrão: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por último, tudo começa com uma visão. Em Lucas capítulo 9, a partir do verso 28, a palavra de Deus diz o seguinte: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com eles 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Olha de novo Pedro, Tiago e João. Subtítulo aqui é: tudo começa com uma visão. E eu creio no ministério de Jesus. Jesus passa 3 anos e meio ensinando 12 homens.
3 anos e meio discipulando 12 homens. Mas por que em alguns momentos chaves, propícios, Jesus chamava somente 3? Eu fiquei orando ao Senhor em cima desse versículo. Irmão, Jesus chama para um monte Pedro, Tiago e João, e ali ele mostra a sua face. A Bíblia diz que o seu rosto fica resplandecente, a sua roupa fica branca como a neve. Então, se Jesus que desejasse que houvesse uma maior propagação do Evangelho, não era muito melhor levar os 12? Não era muito mais fácil ter levado os 12? E Jesus dá a visão a 3 homens. Jesus dá a visão dele glorificado. E aquela visão, imagino eu, entra no coração daqueles homens. E eu não sei se você já passou algum tempo bem prazeroso na presença de Deus. Quem já foi no encontro aí sabe. Irmãos, primeira vez que eu fui no encontro, sabe o que eu falei? Falei assim, não quero ir embora não, eu quero morar aqui. Já participou de um culto em que a presença de Deus é tão poderosa, você fala, podia não acabar, eu quero ficar aqui. Foi o desejo de Pedro. O verso 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória, quando 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui, ou seja, bom é que nós estávamos aqui para ser testemunhas ocular de tudo isso. E façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí, vírgula, a Bíblia continua, não sabendo ele o que dizia. Quando Jesus se mostra glorificado, Jesus dá uma visão. A igreja começou com alguém que teve uma visão dele glorificado, visão da noiva adornada, visão da noiva se encontrando com o noivo. Eu quero até compartilhar com os irmãos que a visão da obra de Deus não começa com uma multidão. A visão da obra de Deus começa com aqueles que têm a visão e a revelação de quem Cristo é. Essa é a visão. Começa com essas pessoas de quem sabe quem Cristo é. Cristo não foi um homem simplesmente manso. Cristo não foi só um homem sábio. Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando os olhos daqueles 3 discípulos veem aquela aparência, eles têm uma visão da palavra e da obra do Senhor. Pastor, você estava pregando aí, então por que Jesus não levou os 12? Essa foi a minha pergunta. Você sabe de uma coisa? É porque a visão não começa com uma multidão. A visão começa com um coração quebrantado, que reconhece quem Cristo é. Tem muita gente achando que toda a sua família vai ter uma visão de quem Cristo é. Não, primeiro Cristo aparece para você, para que você possa propagar a visão de quem Ele é. Primeiro Cristo se mostra a você, para depois você ser o canal que vai propagar quem Cristo é. Esses 3 estão no monte, juntamente com Jesus, para ser testemunhas. Imagina aqueles 3 descendo, a Bíblia não cita, mas vamos então contextualizar. Imagina aqueles 3 descendo e falando, nós vimos Jesus. E estava ali Moisés e Elias. Só que eles perceberam o brilho em Jesus, porque até então os judeus tinham Elias como como o maior homem. Ele, Moisés representava a lei como o Salvador que tirou o povo do Egito, mas Elias como o profeta que fazia os milagres de Deus. E aí então alguém é testemunho e fala, Jesus é maior do que esses homens. Alguém olha, coloca os olhos nesses 2 homens também em glória.
Perceba que a Bíblia diz que eles estavam em glória, mas eles continuam dizendo: Jesus estava com o rosto resplandecente, e a sua roupa era branca como a neve, e não havia nada que se comparasse com a visão daqueles homens. E imagina aqueles 3 descendo, encontrando os outros discípulos e motivando os discípulos, falando: é verdade, nós vimos, ninguém nos contou, nós vimos o nosso mestre glorificado. Eu começo a me projetar para dentro dessa visão e começo a imaginar como seria os meus dias vendo ali o próprio Jesus glorificado. Irmãos, muita gente às vezes não entende. Esses 3 aqui foram os primeiros a ser chamados também, mas muitas vezes as pessoas não entendem por que esses homens largaram até as famílias. Tudo que hoje é grande, um dia foi só uma visão. Pastor, meu casamento é grande diante do Senhor. Pois é, mas um dia seu casamento foi só uma visão. Um dia você colocou os olhos sobre uma mulher e essa mulher colocou os olhos sobre você e tiveram uma visão. Sabe o que eu entendo hoje para nós como Hebron, São Carlos? Deus tem uma visão e tem aberto os olhos de muitos irmãos dessa igreja com essa visão. Pastor, então por que nem todo mundo viu? Porque Deus vai nos usar para propagar a visão. Que visão é essa, pastor? A visão de uma terra onde os casais são restaurados, os casamentos são restaurados, as famílias são restauradas, os jovens são santos, rendidos na presença dEle. Não há nada maior do que a presença dEle. A visão de um povo próspero, de um povo saudável, que a enfermidade não tem legalidade. A visão de um povo alegre, onde a depressão não tem legalidade. Porque esse povo colocou os olhos em um Deus glorificado, em um Jesus glorificado. E que mesmo que ninguém acredite, tem aqueles que se levantam: eu vi, ninguém me contou, eu vi Ele diante de mim, eu vi Ele cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando dos meus amigos, cuidando da minha cidade. Eu vi esse Jesus. Xerecalabassurianderas, ricalabassou, calabassou, ricalabassou. Muitos estão esperando a multidão reunir, mas Jesus espera aqueles que colocam os olhos, aqueles que colocam os seus olhos e falam: ei, é verdade. Aquele que nem a morte pôde deter, está assentado à destra do Pai. Aquele em que não se foi encontrado pecado nenhum, me justificou, e hoje eu sou justo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabe, eu queria que nesse exato momento, você, por um instante aí na sua casa, você tentasse enxergar Ele. Pastor, as circunstâncias são tão difíceis aqui na minha casa. José só tinha uma visão, ele só tinha um sonho, mas ele viu o poder de Deus agindo na vida dele e na vida da família dele. E porque ele viu, ele teve a ousadia de falar e de crer. É verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos espirituais. Você que está na sua casa, quero profetizar para você. Você que não está conseguindo ver,
Fecha seus olhos por um instante. Deixa o seu espírito te mostrar. Deixa o seu coração perceber. Deixa o seu coração perceber Jesus adentrando a sua casa. E como Ele prometeu, derramando o seu espírito sobre a sua casa. Derramando o seu espírito sobre a sua família. Sabe? Sobre a visão. Não há exemplo melhor do que uma mulher que está grávida. Eu lembro que a minha esposa foi fazer ultrassom e ela olhava aquela substância informe, não tinha forma nenhuma, e ela falava: é lindo. E eu colocava os olhos, eu não conseguia enxergar. Eu não tinha a visão que ela estava tendo naquele momento. Eu queria que você profetizasse sobre a sua vida aí, pedindo a visão de dias melhores, pedindo a visão da prosperidade, pedindo a visão do milagre na sua vida. Ele tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Esperado, pode morar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, dá a visão àqueles que estão com os olhos encobertos. Queridos, a igreja não vai acabar, não vai. Consiga abrir seus olhos e ver a igreja lá na frente, pós-pandemia, pós-crise financeira. Seu casamento não vai acabar. Eu profetizo sobre a vida do seu casamento. Pastor, tem alguém se esfriando? Eu profetizo sobre essa pessoa que está se esfriando. Enxergue pós-pandemia, tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Essa é a mensagem para você. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus.